pelo assunto que você me pediu para falar, fala que eu sou um mendigo de áudio, pode exagerar do jeito que você quiser. Eu vi a palestra do Rufino e a primeira coisa que eu olhei aqui no palco, isso aqui é um lugar feito por brasileiros que têm orgulho do Brasil, e aqui vai ficar a bandeira que eu fui buscar. Vamos lá, contando um pouquinho dessa história, eu falaria, quando o Jordão me convidou para falar por aqui, valeu Jordão, eu falaria sobre algum assunto, algumas das coisas que eu fiz na minha carreira como executivo. Tive 19 anos no futebol, apesar de nunca ter gostado de futebol na vida, o jogo de futebol eu acho uma chatice, mas eu amo o que acontece em volta do futebol. E procurando algum assunto, recebo uma mensagem do Jordão, nessas loucuras dele, há alguns poucos dias, em que ele fala, pô, Alessandro, seguinte, fala lá de adversidade, uma benção disfarçada. Eu confesso que eu fiquei ali uns 3, 4 minutos pensando. O Jordão é louco, mas eu já sabia disso, né? Sempre soube disso. Jordão, toca aí, bota o título que eu vou criar alguma coisa baseado em todas as adversidades que eu tive na vida. E foi exatamente isso que eu criei. E aí, há poucos dias, na verdade, há alguns meses, eu fui assistir uma palestra do Jordão. E eu vi que ele colocava na tela uns gatinhos e fazia um super sucesso. Poucos dias depois, alguém me chamou para fazer uma outra palestra. E eu fiquei pensando, como é que eu copio o Jordão sem parecer uma cópia descarada? Eu coloquei alguns tigres bebês, fez o maior sucesso. Jordão, isso não é cópia, isso é aperfeiçoamento. As pessoas adoraram. Mas vamos lá. Imagina um mundo em que você não tivesse problemas. Imagina um mundo em que as coisas acontecessem da forma que você gostaria, em que você não tivesse adversidades. Que droga seria essa vida? Talvez eu ali, quando eu era aquele bebê, na pequena, pacata e montanhosa cidade de Campos do Jordão, exatamente aqui, a algumas poucas montanhas, naquela casa, a casa em que eu cresci, talvez ali eu achasse que essa vida existia. Mas ao longo da minha vida, entre Campos do Jordão, São José dos Campos e São Paulo, onde eu vivi os últimos 18 anos, onde eu ainda vivo, ali eu aprendi uma série de coisas. Inclusive que uma vida feliz não é uma vida sem problemas. Uma vida feliz é uma vida com problemas bem administrados. Uma vida sem problemas se chama tédio. Algumas coisas não vão dar certo nas nossas vidas, e que ótimo, e que bom. Não tem nada de ruim, não tem nada de mal nisso. Como é que você se sente quando alguma coisa muito ruim acontece, quando alguma coisa não vai do jeito que você gostaria? Qual é o seu sentimento? Como é que você se comporta nesse momento? Há poucos dias, exatamente no dia 25 de outubro, agora, domingo passado, domingo da semana anterior, eu tinha um planejamento, no domingo eu tinha um planejamento muito bem definido para o meu trabalho, para o domingo e para a segunda-feira. Para o domingo porque eu precisaria colocar uma campanha no ar, e para que aquela campanha fosse para o ar, eu precisaria trocar um site de um cliente. E eu defini que eu faria isso da meia-noite às 2h30 da manhã, para que ninguém tivesse problema no dia seguinte. O detalhe, às 4h30 da manhã eu ainda estava acordado, nada havia dado certo. Exatamente nesse momento, sem um único segundo dormindo, o HD do meu computador em que eu estava trabalhando simplesmente pifou, foi embora. E o detalhe, a segunda-feira minha seria essa, o dia de montar essa palestra, o dia de colocar todas as ideias que eu já vinha anotando há vários dias, sabendo que na terça eu teria compromisso, eu teria atendimentos como coach, na quarta também, na quinta eu teria compromissos fora, na sexta eu iria para outro evento, enfim. Nada deu certo, agora há 7 dias. E o meu pensamento naquele momento foi exatamente de o que eu posso fazer, do que eu posso fazer com essa situação para que, em vez de ficar ali insatisfeito reclamando, com essa que foi a minha segunda-feira, o dia inteirinho desmontando e montando o computador, o que eu poderia fazer com isso para melhorar algo na palestra que eu não estava montando, porque eu não fiz nada do que estava programado para aquela segunda-feira, absolutamente nada. Se você olhar a última tela, 19h03, eu estava remontando para que o computador passasse a voltar a funcionar, e simplesmente tudo atrasou. E eu realmente usei isso. Obviamente eu fiquei incomodado, obviamente aquilo ali me deixou totalmente insatisfeito, eu sabia que a minha semana já seria bem mais complicada, mas eu busquei isso. Eu vou montar uma palestra diferente, baseado nisso que está acontecendo, para que tivesse alguma coisa de bom nessa situação, sem dormir nem um segundo, e foi o que eu fiz.
Então, o que dá para tirar de bom nessa história? Todo problema, toda adversidade, todas as situações da vida, todas, não importa se elas pareçam boas ou ruins, muitas vezes é só uma percepção. Em todas elas dá para a gente tirar alguma coisa de bom ou até de muito bom. Às vezes é algo que está ali escondidinho, às vezes é algo que já está um pouco mais aparente. E as adversidades vão acontecer, sempre, inevitavelmente. Então vamos lá, por que eu não trouxe aqui as várias histórias de sucesso? O Jordão falou um pouco, como eu falei, eu pedi para ele falar o que ele quisesse, do jeito que ele quisesse, e está tudo bem. 19 anos no futebol, comecei como programador, cheguei a CIO, nos últimos 2 anos eleito como entre os 100 líderes de TI de destaque do país. Fiz muita coisa boa, poderia ter trazido uma série de coisas. Dos meus profissionais orientados, um hoje está com o Tite, o outro com o Fábio Carilli, o outro está nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, enfim, tem várias histórias por aí. Mas quando eu vi o WhatsApp dele, resolvi que estaria ótimo fazer essa troca. Eu não vou falar de nada do que eu fiz de legal, eu vou falar de histórias que deram errado. Até porque não existe sucesso, não existe fracasso, o que existe é resultado, sempre, sempre. Obrigado. E aí, nessa história, como eu falei, que eu usei essa situação do HD que estava me incomodando, eu sem dormir, eu precisando fazer a palestra ou refazer na minha cabeça, eu realmente tive a atitude de refazer, recriar de um jeito ainda melhor. Eu comecei a buscar algumas situações na minha vida, algumas adversidades grandes que aconteceram nos últimos anos ou até décadas. E eu comecei a buscar exatamente a cada 10 anos, antes agora de 2018. Lá em 98, eu ali com 23, 24 anos, eu percebi que eu tinha uma dívida de aproximadamente 100 mil reais, enquanto eu ganhava 2 mil reais, de uma empresa que não era minha. Imagina o tamanho da bucha naquele momento. Só que eu usei isso para me transformar em um profissional muito melhor. Eu tomei a decisão, ali eu já estava com 1 ano e meio de Corinthians, 2 anos, naquele momento eu decidi que eu estudaria o máximo que eu pudesse, porque eu precisaria ganhar bem, não para ficar rico naquela hora, mas para pagar aquela dívida, que eu demorei 11 anos para pagar. Só que demorar 11 anos para pagar, e pagar a dívida, não fez só com que eu pagasse a dívida, fez com que eu me tornasse alguém muito melhor. De repente, eu nunca teria sido CIO se eu não tivesse me dedicado esse tempo. Eu li 25 livros de educação financeira nesse momento, o que me fez ter um bom dinheiro nos anos seguintes, depois de ter pago. Só que lá em 2008, 10 anos depois, aquela queda maluca da bolsa lá dos Estados Unidos me fez perder 105 mil reais em 10 dias. Quase tudo que eu tinha estava na bolsa, eu não ligo muito para correr riscos. Talvez dê para perceber pelas coisas que eu vou falar. Mas nesse momento simplesmente me tirou o chão novamente. Detalhe, eu me divorciei no mesmo ano e eu saí do emprego no mesmo ano. Inclusive tem algo que eu não ia contar na palestra, mas vamos lá. Um amigo passou por uma situação muito parecida, né? Ele perdeu metade do capital que ele tinha na bolsa nessa mesma queda e também se divorciou no mesmo ano. E um dia perguntaram para ele, o que foi pior? Aí ele respondeu, foi um amigo, não foi eu não, hein? Ele respondeu, olha, a queda da bolsa foi muito pior, porque eu também perdi metade do meu capital, mas eu tive que ficar com a mulher. Então, de novo, foi ele. 2018, 10 anos depois, e aqui, vamos voltar um pouquinho. Em 2008, essa perda me fez novamente reestudar, ou estudar novamente investimentos, buscar novas possibilidades. Ali naquele momento eu saí do emprego, saí do Corinthians pela primeira vez, voltei só 2 anos depois. Fui buscar aprender outras coisas, acabei me tornando o gerente geral do Santo André, na verdade a Santo André Gestão, que era uma empresa que administrava o futebol do Santo André. Para quem acompanha futebol, foi o ano em que a gente foi para a final contra o Santos, no Paulista, o ano em que a gente estava na Série A do Brasileiro, um ano maravilhoso, talvez o melhor da história daquele time. E para mim foi uma experiência fantástica, porque de um Corinthians para um Santo André, existe uma diferença absurda. No Santo André eu fazia tudo em todas as áreas, eu cuidava do evento do jogo, eu cuidava do RH, do jurídico, de parte do financeiro, criei a TI, criei o marketing, enfim, minha vida era uma loucura. Quando eu não aguentava mais, eu dormia voltando para casa, eu realmente dormia. Quando o semáforo fechava, várias vezes eu me peguei dormindo. E chegou uma hora que eu vi que eu poderia acabar com a minha vida se eu continuasse daquele jeito. E já queria sair. E recebi um convite para voltar para o Corinthians. Dessa vez para o marketing.
e assumi a gerência de projetos de inovação do marketing. E, enfim, cheguei à superintendência de TI. Até final de 2015. E aí, com o projeto da Arena e com uma série de coisas, eu defini uma hora que não dava mais para ficar por lá. E a gente entrou num acordo e simplesmente saí. 2016, 17, 18, tem parte do que o Jordão falou, exagerando, logicamente, buscando aprender muito sobre marketing digital. Hoje, uma das coisas que eu faço é exatamente consultoria em marketing digital. Mas uma das coisas que eu mais tentei, mais busco fazer e vou fazer, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, é usar o meu conhecimento nesse tempo todo, que foram aí alguns MBAs, mais uma pós e mais toda a experiência no futebol, que envolve uma série de coisas, trabalhando com 25 treinadores, Vanderlei Luxemburgo, Carlos Alberto Parreira, Tite e vários outros, 200 e poucos atletas. Muito do que eu aprendi, eu venho transformando em conhecimento para ajudar pequenas e médias empresas. Mas um grande detalhe me atrapalha. Não adianta nada eu criar. Posso criar o melhor trabalho do mundo, posso criar as melhores coisas. Se eu não vender, se eu não aprender com o Jordão a vender, a empresa não vai para frente. E foi exatamente isso que aconteceu. Criando uma série de coisas sem vender. Atraí clientes que não me pagavam, ofereci pouco, de repente não usei o meu tempo para prospectar e muito mais para criar. Então essas foram as grandes adversidades nesse tempo, naturalmente com outras no caminho. Jordão citou sobre a questão dos vídeos. Ali no final de 2015, exatamente aqui em Campos do Jordão, em dezembro, eu coloquei na minha cabeça, eu vou criar conteúdo online, vou pegar o meu conhecimento e transformar em curso. Só tinha um problema grande. Eu não poderia ver uma câmera na minha frente, uma câmera como essa, um celular, porque eu tinha uma dificuldade, quase o pavor que foi citado aqui, para gravar um vídeo. Mas eu tomei uma decisão poucos meses depois. Quer saber? Um monte de gente faz isso. Eu estou vendo um monte de gente começando a gravar uma vez por dia. Eu não tenho produto nenhum. Tem uma forma de ficar bom nisso. Eu vou gravar um vídeo por dia, todos os dias. Onde eu tivesse, por 252 dias, eu gravei um vídeo por dia. E eu eliminei esse problema. Hoje eu posso tirar o celular do bolso e gravar qualquer vídeo em qualquer lugar. E isso me permitiu que eu criasse os primeiros produtos. Com esse grande detalhe. Produtos que não foram vendidos, alguns ainda no ar, atraindo clientes que até hoje estão me devendo. Inclusive, esse vídeo está indo para o YouTube, né? Se alguém estiver vendo, desses que não pagam, deixa um comentário aqui embaixo. Enfim. E aí, o que eu fiz agora, no meio de agosto, na verdade, no começo de agosto, foi dia 9 para o dia 10 de agosto, eu defini alguns critérios. Eu sou um cara muito analítico. Eu busco planejar o que eu posso, apesar de tentar hoje na minha vida fazer isso cada vez menos e não mais. Mas eu defini alguns critérios e alguns critérios foram atingidos para que eu definisse que eu fali, que eu quebrei. E o detalhe é que eu peguei isso, essa história, a minha decisão de que eu fali naquele dia, porque eu atingi uma dívida acima do que eu havia estipulado, que seria o limite, ou pelo menos ali no limite. O fluxo de caixa era negativo, entrava menos dinheiro do que saía. Uma série de coisas ali aconteceram e eu defini que naquele dia eu falei, eu quebrei e coloquei isso abertamente no Facebook. Esse foi o post que mais me trouxe pessoas me ligando, repercussão para mim positiva. Apesar das pessoas me chamarem muitas vezes achando que eu estou ali no fundo do poço, num buraco, não, eu estou simplesmente como eu estou aqui. É simplesmente um fato, é algo que a gente tem que aprender. As coisas só são o que são. Aquele negócio, aquela forma de fazer, não deu certo. Eu vou fazer talvez a mesma coisa, ou talvez algo parecido, de uma outra forma. De repente aprendendo a vender, de repente encontrando um parceiro para vender, e está tudo bem. Esse negócio quebrou. O outro vai continuar. Nunca vai parar, em nenhum momento. Não existe chance. Obrigado. E aí, logo depois eu fui criar um curso de educação financeira. Um dos assuntos que gosto muito, como eu falei, eu havia lido 25 livros sobre isso, eu estudei e investia em várias coisas, inclusive derivativos e tudo mais. Resolvi criar um curso de educação financeira e lá no meio eu vi a necessidade de fazer o desenho de um problema para os meus alunos. E para mim, isso foi o que saiu da minha cabeça, o que é um problema realmente. Aquilo ali, olha, no meu curso tem a animação do carinha caindo no buraco e ele pulando, mas explicando. Toda vez que a gente está avançando na vida, em algum momento, algo vai acontecer que vai ser um problema, uma adversidade, alguma coisa negativa, pelo menos aparentemente num primeiro momento. É como se fosse ali aquele primeiro buraco. O que a gente deve evitar?
deve evitar se afundar mais, deve evitar pelo menos cair naquela outra valeta que vai dar mais trabalho. Mas em todo buraco, em todo problema, em todo, se você prestar atenção, ali embaixo, ali no fundinho, tem um ponto que se você acertar, ele vai te levar ainda mais para cima. E se você errar, você vai conseguir se segurar ali naqueles degraus, naquela escada, e vai conseguir subir. E você sempre vai chegar em um local acima de onde você estava. Esse é um problema na minha cabeça. Então, primeira coisa prática aqui, cuide muito do significado que você dá para as coisas. Não importa o que acontece, o que importa é como é que você reage, o significado que você dá, qual é a percepção, o que você cria em relação àquilo que aconteceu. Segundo, entre em ação, e daqui a pouquinho eu vou falar mais exatamente sobre isso. E o obstáculo, ele é exatamente o caminho. Muitas vezes eu olho para mim, eu olho para a minha situação, para essa e para outras, não tenha dúvida de que daria para listar aqui 15 situações muito críticas que eu já passei na vida, como todos nós. Nós somos brasileiros, nós somos acostumados a passar por obstáculos e somos especialistas. Foi o que eu pensei quando o Jordão me mandou o SMS, que eu fiquei os 3 minutos lendo. E, caramba, eu vou falar sobre esse assunto? Eu sou especialista em sair desse negócio, eu quero ser cada vez melhor. E todo mundo passa por isso. Bota o título lá que eu vou falar sobre isso, sim. Olha só essa ideia, muita atenção nisso. Para todas as pessoas do planeta, existe um mundo em que as coisas acontecem e um mundo em que as coisas não acontecem. E o desenho disso, tá vendo? Percebe que tem um degrau, existe um degrau maior, existe um degrau grande, para passar daquele mundo em que as coisas não acontecem para o mundo em que as coisas acontecem. E o que está ali dentro? Lá embaixo, o não fazer, nada acontece quando você não faz. E ali no mundo em que as coisas começam a acontecer e efetivamente acontecem, está o fracasso e o sucesso. Agora eu quero convidar todo mundo a imaginar comigo, vamos usar essa parte do palco para explicar melhor isso daqui, vamos ilustrar isso. Imagina que aqui existe um grande castelo, e na torre desse castelo existe aquele seu objetivo, aquela sua meta. O que você quer, não importa se é um carro, não importa se é o país que você quer morar, se é a vida que você sonha, se é aquela esposa, aquele marido, não importa. A sua meta, os seus objetivos estão na torre do castelo. E isso é o sucesso que está ali em cima. Em volta desse castelo, existe um rio com água congelante, existe um rio cheio de jacarés, crocodilos, e esse rio representa exatamente o fracasso. Percebe que eu quero dizer uma coisa. Eu não estou dizendo que o sucesso está lá e o fracasso está lá. O sucesso está lá e o fracasso está aqui. Lá está a desistência, lá está o não fazer. E é isso que muita gente não percebe. Então isso não quer dizer que você tenha que passar pelo fracasso para alcançar o sucesso. Não quer dizer não. Você não precisa necessariamente vivenciar esse fracasso. Então imaginando esse riozinho em volta do castelo, o castelo que tem aquilo que você quer. Se você estudar, quanto mais você se preparar, quanto mais você se dedicar, você vai de repente poder perceber que às 11h59 de determinado dia, existe uma ponte do outro lado do castelo que desce, e se você correr, você consegue entrar. Você vai perceber que às 10h50, os jacarés estão dormindo e você vai correr e vai pisar na cabeça deles. Você vai entender que você pode ter uma parceria e alguém vai derrubar uma árvore que vai te fazer entrar naquele castelo. Agora, se você entender que o fracasso, na maioria absoluta das vezes, ele está exatamente rodeando, ele está em volta do sucesso. Falta só mais alguns passos, falta só mais algumas coisas, algo de diferente você tem que fazer. A partir desse momento, você começa a lidar com o fracasso de uma nova maneira. E é exatamente isso que eu tento fazer em todas as coisas. E por isso eu não tive a mínima preocupação em falar do assunto e colocar. E por que muita gente para? Muita gente para pelo medo. Isso é o mais comum. Até em situações básicas, como o próprio vídeo que eu acabei de citar. As pessoas me procuram, não consigo fazer um vídeo. Outros me procuram por coisas mais críticas. Eu vou explicar o que é o medo. Exatamente como está aqui no desenho, como está por lá, o medo é uma névoa, o medo é uma fumaça que começa a subir. O detalhe é que quanto mais você está parado, mais aquela névoa, mais aquela fumaça começa a tampar a sua visão e menos você quer se mover. Só que tem um detalhe. Névoa, fumaça, não representa absolutamente nenhuma resistência. Se você der 2, 3 passos, você percebe que esse medo ficou para trás. A melhor solução para qualquer medo de qualquer coisa, simplesmente dê 1 passo, 2 passos, 3 passos. Qualquer medo
fica para trás. É simplesmente fumaça. Em que espaço? Obrigado. Em que espaço da vida você vive? Vocês perceberam que eu gosto de desenhar, né? Tirar ideias da cabeça e desenhar. Em que espaço da vida você vive? Ou no estacionamento das razões, ou na pista das ações. Eu vou explicar isso agora. A maioria das vezes, e a maior parte das pessoas, ela vive exatamente dentro desse estacionamento das razões. O que é isso? O que é isso? É um local em que a gente está pensando, não importa o que a gente tem que fazer, a gente está pensando, será que eu estou preparado? E eu vou dar um exemplo claro. Agora há pouco, toda a minha família é de Campos do Jordão, todos os meus irmãos são de Campos do Jordão, uma família linda por aqui. E uma das minhas irmãs, super competente, ela me falou há umas 2 horas, Alê, eu acho que eu não estaria preparada para ir lá no palco. Eu olhei para ela e respondi, Pati, nem parei para pensar se eu estou. E não me faz pensar, porque se eu pensar, talvez eu acho que eu não estou. E é exatamente isso, esse estacionamento das razões. Às vezes não. Quando você quer fazer uma coisa, simplesmente você tem que fazer. E o que você tem que fazer nessa situação? Aqui, imagina que isso é o meu quadrado, o meu estacionamento. Eu tenho uma série de razões para, por exemplo, não estar por aqui, para não continuar, para não fazer algo novo, para não começar um projeto novo. Nós temos razões e considerações o tempo todo. O que se faz na prática? Sai dessa caixa, sai, literalmente, pula. Aqui está aberto. Essa é uma pista em que não tem mais. Aquelas razões e considerações estão lá. Anda e faz. Eu juro que não é exagero que eu não pensei se eu estou preparado ou não para estar aqui. O Jordão chamou, achei demais a ideia, estou todo ano ajudando como voluntário. Ótimo, vou lá e vou fazer. Outras coisas na vida, vou criar um curso novo, vou fazer. Talvez não sirva para pilotar um helicóptero, talvez não sirva para algumas coisas, mas para a maioria das coisas, o obstáculo é uma vantagem, não uma adversidade. Atenção, o obstáculo é uma vantagem e não uma adversidade. O inimigo é qualquer percepção que nos impeça de ver, de enxergar isso. Isso é do Ryan Holiday, autor de um livro chamado O Obstáculo é o Caminho, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Então, repetindo, o obstáculo nunca é uma vantagem. O obstáculo, na verdade, ele sempre é uma vantagem, ele nunca é uma adversidade. O inimigo é tudo que nos impede de enxergar, de ver isso. Olha essa ideia. Ali embaixo eu representei um objetivo grande, um objetivo de, vamos lá, vou retomar agora a minha empresa fazendo algo muito bom em 3, 4 meses, em pouco tempo, coisa que algumas pessoas poderiam falar que é inviável, e para mim não existe inviável na vida. E até amo quando falam isso. Muitas vezes, se a gente não toma cuidado, no primeiro passo vai aparecer alguma coisa que vai parecer um monstro. Aparece uma segunda coisa, ou aparece um caminho tortuoso, ou um sentimento. Inevitavelmente nós temos sentimentos que nos param, e aquilo de repente vai fazer com que a gente pare, com que a gente breque. Vai aparecer algo que vai fazer com que a gente se preocupe exageradamente com algo que nem existe. Ou a fumaça do medo. Mas a grande ideia disso é que é o seguinte, ao mesmo tempo, todo mundo tem objetivos comuns, objetivos bobinhos, objetivos bestas. O empreguinho que já tem, o carro que já tem, aquele objetivo porcaria. O que mais atrapalha não são as adversidades, os problemas que existem para alcançar um objetivo grande. O que mais atrapalha na vida da maioria das pessoas é a ausência de obstáculo para alcançar o objetivo porcaria. Essa ausência de obstáculo faz com que muitas pessoas cheguem e se acomodem nesse objetivo porcaria e não queiram passar pelos obstáculos dos grandes objetivos. Então, se você colocar isso na cabeça, se você perceber que a sua acomodação muitas vezes com isso, que é normal, nós somos humanos, você vai começar a buscar objetivos grandes. E aí tem outro ponto nessa história. É muito comum algumas pessoas me perguntarem, pô, e se eu coloco um objetivo muito grande, e se eu coloco lá naquela torre do meu castelo algo que é aparentemente inatingível, mas que eu quero? Porque o objetivo tem que ser smart. O Jordão, se não falou, vai falar disso ou vai mandar. Mas um objetivo grande, um objetivo que realmente seja significativo para a sua vida. E se eu coloco isso e digo que em 2 anos eu vou alcançá-lo e em 2 anos eu não alcanço, eu não vou me frustrar? E eu vou falar o que acontece. Dane-se o objetivo que está lá.
Provavelmente, se você se dedicar, você vai alcançar. Só que muitas vezes eu fiz isso, quando chega aquele momento, você já nem quer aquele objetivo. O que mais importa não é exatamente você alcançar aquele objetivo, mas o que mais importa é a pessoa que você se torna quando adquire o hábito de ultrapassar qualquer um desses obstáculos. Isso faz com que você atinja não só aquele objetivo, mas qualquer outro na vida. Isso é o que mais importa. Como dizia o grande Raulzito, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Eu não vou tentar, eu vou fazer quantas vezes for necessário. Quantas vezes eu cair, eu vou fazer mais uma e mais uma. E para isso eu preciso de uma única coisa, que é o que todo mundo precisa. Uma única coisa, que é a minha vida. E por isso eu agradeço absurdamente meu pai, minha mãe, pelo que eles me deram. Que é a única coisa que eu preciso, a vida, para que no dia seguinte eu possa fazer de novo e de novo. Ok? Vamos para as perguntas. Lá naquele meu site